E Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná discute sobre a revisão do Plano Diretor de Londrina. A audiência pública na Câmara vai tratar do assunto hoje à noite. Londrina está realizando uma série de revisões no seu plano diretor, que é um mecanismo legal que visa orientar a ocupação do solo urbano, tomando por base um lado de interesses coletivos e interesses particulares de seus moradores. Uma série de entidades vem participando ativamente dessas discussões, como o Sinduscom, que encaminhou para o IPU projetos para ampliação da área urbana da cidade, com o objetivo de criar novas áreas que possibilitem a implantação de grandes áreas industriais. Os estudos apresentados ainda não foram aceitos pelo Instituto, que ainda está analisando a questão. Agora foi a vez do Conselho de Arquitetura e Urbanismo analisar a revisão do plano de Londrina. O Conselho se reuniu ontem com os técnicos do IPU para analisar os dados. O conselheiro do CAU, na verdade, vamos falar o nome aqui do Conselho, né? De Arquitetura e Urbanismo do Paraná, o Walter Gustavo Linsmeyer, elogiou a maneira como está sendo conduzida a revisão do Plano Diretor de Londrina e suas leis complementares. Olhando esses 5 preceitos dessa deliberação 14509, Londrina atende todos eles. Particularmente, ao eu olhar e passar os olhos nos vários documentos, eu consigo dizer que todos eles têm uma qualidade muito bem feita, tá? Sem entrar muito em número de detalhes e tal. Sobre o perímetro urbano, por exemplo, que eu sei que foi uma polêmica, eu destaco que Londrina fez o que a gente chama de cálculo de saturação. É basicamente analisar o que tem de área ociosa, descontar as áreas que poderiam ser ocupadas ou não, e os estudos apontaram que cabe uma nova Londrina, sem verticalizar tanto. Isso tem custos, tá? Isso não é o IPU que está inventando. A literatura, na Europa, nos Estados Unidos, aqui, na China, na Ásia, quanto mais você espraia a cidade, quanto mais você esparrama ela fica mais cara. O conselheiro ainda elencou novos estudos que permitem uma melhor otimização na cidade, como a implantação do uso misto de áreas e também iniciar o pensamento e a discussão do plano de cidade de 15 minutos, que é um conceito urbano residencial no qual a maioria das necessidades diárias podem ser atendidas a pé ou de bicicleta a partir das casas dos moradores. E existem conceitos mais modernos, que são os usos mistos, cidade de 15 minutos, em que você possa resolver uma parte das coisas caminhando pela cidade. Parece que essa situação sobre o perímetro urbano, ela tem um apontamento, né, expansão ou não do perímetro urbano, mas a grande questão, pelo que me parece, é que o zoneamento, o uso e ocupação do solo, ele pode ser melhor definido para, por exemplo, verticalizar em alguns lugares, mudar o uso. Eu entendi também essa questão de alguns eixos de crescimento ao longo de rodovias e tal, mas pura e simplesmente expandir o perímetro urbano, pelo que eu tenho acompanhado, assim, de uma forma não tão aprofundada, não é o que vai resolver. Parece que desde 97 o município veio ampliando o perímetro urbano e as ocupações, né, até para a população de baixa renda, habitação de interesse social, não tem vingado porque essa não é uma solução de uma única ferramenta. Bom, o vereador Messi Madureira, integrante da Comissão de Justiça, responsável pela audiência pública, explicou os motivos que obrigam um debate público sobre a alteração do prazo de execução e também o acréscimo do plano de ação e investimentos ao plano diretor que foi solicitado pelo IPU. Pela lei vigente, as regras passariam a valer em 2028, mas com alteração, caso seja aprovada, só passa a valer em 2031. O PL 142 de 2022, ele tem o objetivo de alterar o prazo, né, do plano de ação de investimentos do plano diretor. E quando se mexe no plano diretor, tem que ter uma audiência pública para ouvir as entidades interessadas, né? E também, mudando aí de 2028 para 2031, vai estar atendendo o Estatuto das Cidades. E qual o objetivo disso aí? Poder deixar o município em dia com o Estatuto da Cidade para poder receber também verbas de projetos que vêm acontecendo no governo federal. Então, se não tiver essa atualização aí, acaba perdendo investimento para a cidade. Então, é importante que a população participe, né, as entidades do município, a CIL e outros participem também, para que possa aí contribuir para que saia
um projeto de lei adequado e depois venha na sessão da Câmara ser aprovado pelos vereadores. A audiência pública começa às 7 horas da noite e pode ser acompanhada pelas redes sociais da Câmara e também presencialmente na sala de sessões. Vai dar o que falar ainda, tem muito que ser discutido, mas como a gente já acompanhou nos últimos dias, né, o IPU parece não estar muito interessado em ouvir o que as entidades têm a dizer. Pelo menos a impressão que ficou é a seguinte: a gente convoca lá a audiência, todo mundo vem, todo mundo fala, eu sou super educado, vou receber vocês, só que só vale o que eu achar mesmo. Então, vocês vêm aqui a passeio e eu vou fazer o que eu quiser. O resumo é esse, né? Não existe uma discussão. A audiência pública é para discutir, para chegar a novas conclusões. Ah, não, lá na Europa eles estão fazendo assim, nós vamos fazer e acabou. Ué, mas para que vocês fizeram uma audiência pública? Não era para ouvir? Não, a gente ouviu. A gente ouviu, mas a gente não quer. A gente já sabia que a gente não queria, né? Mas a gente chamou todo mundo aqui, ouviu. Olha como a gente é simpático. Super simpático. A gente é educado, olha. A gente ouviu. Só não vamos fazer, porque a gente não quer. Ah, tenha santa paciência. É mais ou menos onde por está a questão democrática de tudo isso, né? Infelizmente, é isso. E o pessoal sem pressa, né, Buganza? Você viu o prazo aqui, né? Sem pressa. Vamos meditar. Pelos anos aqui, eu tava fazendo cálculo quantos anos eu vou estar até lá. É melhor eu não fazer essa conta. João Antônio Marque participa com a gente através da nossa live no chat. Londrina já não é grande? Querem ampliar mais? Não entendo. Vão acabar com a zona rural. Joana... Não é na zona rural que eles querem estender, não. São em outras áreas, né? Eles estão fazendo propostas para serem analisadas, né? É claro que tem muitas que realmente não tem cabimento, mas é importante a gente discutir, sim, a cidade e pensar como é que vai ficar daqui a alguns anos. A Joana Silveira também está contra ampliar o perímetro urbano. O Fernando Boldrin, esse plano diretor vai dar o que falar. A Júlia, Raquel, Apucarana tem um cartunista chamado Will Tirando. E ele tem um personagem chamado Dona Nésia, uma velhinha rabugenta que deveria ter contratado ele. Porque pelo menos ela não é alcoólatra, pelo jeito, né? O São Melo, por que não usa um menino maluquinho? Para quem tá chegando agora, eles estão falando sobre o personagem de Apucarana, né? Que causou aquela polêmica toda, porque ele é todo estigmatizado, reforça aí características que vão contra tudo que se fala hoje no respeito aí às pessoas, enfim, além de expor uma situação que é o alcoolismo, a doença, que é uma doença, né, que precisa ser tratada e de uma forma pejorativa. Né? Registrado também a Flávia Petrobon, o São Melo, Maria Valadão. Oi, Maria, bom dia. O Fernando, eu já falei, tá todo mundo ligado com a gente aqui na nossa live. Seguimos? Seguimos. 10h18.